Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoares, não estarão perdoados. Jesus aparece a Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se ao meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda as mãos e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, creu. Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo venham e tenham vida em meu nome. Palavra do Senhor. Quem foi Tomé? Alguns teólogos, alguns escritores dizem que Tomé foi um cara sem fé. Outro fala, mas Tomé só duvidava. Eu acho que se Tomé tivesse ouvido esse hino acima do medo, acima da dor e acima da aflição, eu creio que ele mudaria o seu modo de pensar, sem falar com os discípulos, que só ia acreditar se pudesse pôr a mão. E por 3 vezes, quando Jesus aparece aos discípulos depois de ressuscitado, o que ele diz? Como que ele saúda? Paz. É isso que Jesus quer conosco. Que nós tenhamos paz. Mas essa paz só Ele pode dar. Os discípulos estavam trancados, com medo. Aí Ele chega e fala: paz seja com vocês. É isso que Deus quer conosco. Que tenhamos paz, que creiamos que Ele é o Senhor. Que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Não importa o que nós estamos passando agora. Pouco importa. Mas temos que crer que Jesus é que nos dá paz. E esse é o maior desejo de Jesus, que tenhamos paz. Mas geralmente a falta de paz, ela nos traz dúvidas. Nesse momento eu acho que Tomé não tinha paz. Primeiro porque não estava lá, quando ele apareceu a primeira vez. Segundo porque alguns relatos dele mostravam as suas características. Tomé era uma pessoa cautelosa,
mas era sincera. No entanto, ele tinha um coração cheio de dúvidas. Só para vocês terem uma ideia, em João capítulo 11, 16, olha só o que diz. Então Tomé, chamado Dídimo, diz aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Ele tinha muita cautela. Ele não é que ele não tinha fé. Ele era um homem muito cauteloso e tinha muita dúvida. Em João 14, 13 diz assim: disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Era um homem sincero. Ele perguntava para Jesus: por onde eu vou, Jesus? Tu és o caminho. Eu não sei o caminho, mas nós precisamos conhecer o caminho. Tomé viveu junto com Jesus. Tomé presenciou milagres e milagres e milagres de Jesus. E Tomé sabia que Jesus ia morrer. E Tomé sabia que ele ia ressuscitar. Sua cautela demais o colocava dúvida demais no seu coração. E quando nós somos tão cautelosos assim, nós passamos a duvidar. Nós achamos que nós é que podemos fazer as coisas. Simplesmente crer. O que Jesus diz para ele? Tomé, creia, somente creia. Você esteve comigo o tempo todo. Esses 3 anos de ministério, Tomé estava desde o começo. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia que Jesus ia ressuscitar. Mas por que ele tinha dúvida? A sinceridade de Tomé. A dúvida nos faz desconfiar da nossa fé. A dúvida nos faz ter medo. A dúvida nos faz recuar. Às vezes nós estamos correndo, sabe? É por aqui, daqui a pouco, opa. Porque bateu uma dúvida no nosso coração. Porque nós não estávamos certos daquilo que nós íamos fazer, correndo. Aí a dúvida vem e joga para baixo. Nós precisamos crer que Jesus é o Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso. O Espírito Santo que habita em nós é que nos faz ter confiança. O Espírito Santo é essencial para reconhecermos a grandeza de Deus nos detalhes da nossa vida. E assim experimentarmos a paz que o Senhor quer que tenhamos. Nós precisamos mais nos entregar ao Espírito Santo para que Ele possa conduzir a nossa vida. Nós temos muitas dúvidas. Infelizmente, nós não podemos viver cheios de dúvidas. Jesus mostrou essa paz. A hora que ele Jesus apareceu de novo. E aí, Jesus mostrou para ele a paz que ele estava trazendo. A verdadeira paz. Esse é o nosso Jesus. Uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, algumas atitudes para fortalecer a confiança na verdadeira palavra de Deus. A primeira atitude, Tomé não estava presente na primeira aparição de Jesus para os discípulos. Jesus já tinha aparecido para mais 3, 4 vezes. Mas quando ele aparece com todos os discípulos reunidos, Tomé não estava. Essa é a primeira atitude. Estar presente. Nós precisamos estar presente em comunhão. Amado, se você não faz parte de um pequeno grupo, de um micro grupo de discipulado, faça parte. Nós precisamos estar presente. Quando não estamos presentes, a dúvida que vai nos fazer estar presente, na dúvida.
Então Tomé não estava presente, e nós precisamos estar presente com a igreja nas coisas de Deus, culto, pequeno grupo, chorar junto, rir junto, sorrir, abraçar. Nós precisamos estar presente. Foi muito, 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 muito bonito esses 2 dias que tivemos lá em Venceslau. Foi muito gostoso. Uma coisa que aconteceu que eu fiquei muito feliz, também muito feliz, é com a volta de um irmão muito querido lá de Santa Fé, com a família toda. Nossa, aquilo me deixou tão feliz, mas tão feliz, porque nós estamos presentes. Nós precisamos estar presente. Senão a dúvida vem. Por que Tomé duvidava? Porque não estava presente. Provavelmente, se ele estivesse presente a primeira vez, o que ia acontecer? Ele ia, junto com os discípulos, ia ver aquele Senhor poderoso. Nós não sabemos porque Tomé não estava presente. Pode ser que Tomé foi comprar um lanche, com aquele povo tudo reunido numa casa, sem comida, medo, trancado as portas. Daí, de repente, Tomé foi ver o que estava acontecendo, se realmente os guardas estavam correndo ou procurando os discípulos. Não sabemos por que ele não estava presente, mas uma coisa nós sabemos, que Deus não permitiu que ele estivesse presente naquele momento, para que nós pudéssemos saber que nós precisamos estar presente. Essa Bíblia ela é fantástica. Ela é fantástica, ela coloca para nós aquilo que realmente nós precisamos aprender a viver. E Deus falou: olha, você não vai estar presente não, Tomé. No futuro, quando Jesus ora, na abertura do culto, quando Jesus ora por todos e ora por nós, já sabia que você estaria aqui hoje. Jesus sabia que você estaria presente numa vida de discipulado, de evangelismo, de missão. Jesus sabia, por isso é que ele orou por nós. Eu oro por aqueles que ainda vão chegar à fé, e nós temos que orar por aqueles que ainda vão chegar à fé. Tantas coisas estavam acontecendo, morte de Jesus, medo dos discípulos, perseguição. A primeira atitude para não duvidar, estar presente. Isso fortalece a comunhão com o corpo de Cristo. Primeira atitude que me chama a atenção nesse texto de Tomé. Tomé não estava presente. A segunda atitude, reconhecer a invisibilidade do reino de Deus. 25 ao 25 e... Deixa eu dar uma olhada aqui. 25. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor, mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estão os pregos, não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Esse é o maior desejo de Jesus, que nós tenhamos paz, mas essa paz vem primeiro em estar presente. Segundo, reconhecer a invisibilidade do reino de Deus. Nós vimos domingo passado a dona Antônia. Qual foi o testemunho dela? Que ela viu, mas ela não tocou. E nós às vezes queremos tocar, fazer que nem Tomé. Eu só acredito se eu tocar o dedo. A dona Antônia viu um anjo, mas ela não tocou. E nós queremos tocar. Por que nós queremos tocar? Por causa da nossa dúvida. Estamos sempre procurando as coisas para fazer material. Nós só queremos se realmente Deus aparecer aqui, me abraçar e me tocar. O reino de Deus é invisível. Nós não podemos tocar o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Nós não podemos, não sabemos o que tem aqui dentro. Como está o meu coração, o meu pulmão, a minha costela? Eu não sei. Eu só sei que está aqui. E eu também sei que o Espírito Santo habita em mim. O reino de Deus é invisível. Muitas vezes nós somos como Tomé, ver para crer. E
E no reino de Deus a fé vem em primeiro lugar. Crer para depois ver. É isso que Deus quer conosco. E não sejamos que nem Tomé, duvidando, duvidando, duvidando. Amados, nós temos uma caminhada com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. Aqui a maioria tem uma caminhada longa. É só crer. É só crer e acreditar que Deus está na frente. Está abrindo todas as portas. Como Ele fez, Ele não abriu porta nenhuma, Ele foi e entrou no meio do povo. Estava a porta trancada. Esse é o nosso Deus. Que não precisa mexer na porta do meu coração. Ele não precisa. Ele sabe. Ele tem um poder para entrar. Jesus ainda alerta os discípulos. Dei-lhes a glória para que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Esse é o nosso Deus, quer que nós sejamos um, igual a Jesus, como Jesus. O reino de Deus é a nossa fé que nos faz ver. O reino de Deus é intocável. Mas a nossa fé pode tocar o reino de Deus. Somente a nossa fé. Uma terceira atitude: contar com a misericordiosa intervenção de Jesus. Versículo 26. 25, 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé com eles, apesar de estar em portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse: paz seja com vocês. Eu creio que a infinita misericórdia de Deus, essa infinita, Ele age no tempo certo. Uma semana depois. Por que será que Tomé ficou uma semana em dúvida? Para que Tomé trabalhasse esse assunto dentro dele. Porque ele sabia que Jesus ia morrer, ele viu Jesus sendo crucificado, ele sabia que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. E por que ele duvidou? E Jesus demorou ainda uma semana para falar com ele. Uma outra coisa, amados. As coisas estão acontecendo de uma sua maneira que você não quer ou não quer. Deixa Deus trabalhar. Vai demorar? Não sei. Não sei se vai demorar. Imagina uma semana para Tomé ficando, se perguntando para si mesmo: mas será que isso é verdade? Esse Jesus apareceu mesmo? Uma semana depois ele volta. E muito provável Jesus retorna somente por causa de Tomé. Olha só o quanto é importante. Muitas vezes Deus retornou na tua vida, Jesus retornou na tua vida somente por tua causa. É isso que Ele faz. Provavelmente Jesus retornou para essa casa somente para falar com Tomé de novo. Para falar para Tomé: olha aqui, ó, minha mão. Como que é misericordioso esse nosso Deus. Jesus sentia que precisava resgatar Tomé da sua incredulidade. Jesus sentia que ele precisava estar junto com Tomé. E Jesus está sentindo que ele precisa estar junto comigo e junto com você. Agora. Jesus é assim. Ele sempre quer estar junto conosco. Meus amados, quando a dúvida, desânimo, incredulidade, falta de fé começam a tomar conta da sua vida, clamem por Jesus. Clamem e que Ele virá. Às vezes ele demora uma semana, às vezes demora um mês, um ano. A gente tem uma senhora que era da nossa igreja,
E ela está lutando em oração por seu marido que bebe. Eu não sei como está hoje, mas enquanto ela estava na nossa igreja, ela tinha mais de acho que 10, 15, 20 anos orando pelo marido. Eu não sei como que ela está hoje. Se o marido parou de beber, se o marido vai para a igreja. 10 anos, mais de 10 anos. E você está achando que o seu problema que está com uma semana, um dia? Espera em Jesus. Espera. Ele vai vir. Clame a Ele. Ele vai vir. Como Ele veio para Tomé. E é isso que Deus gosta de fazer na nossa vida. Uma certeza podem ter: Jesus virá e nos colocará novamente de pé. Porque é isso que Ele quer. Jesus voltou e pegou Tomé e falou: vem cá, Tomé, coloca aqui. Por causa de Tomé. Porque ele sabia que Tomé era um homem de fé. Mas tinha as suas características. Nós somos diferentes. Eu tenho filhos gêmeos, o Rodolfo e o Ricardo. São gêmeos, univitelino, mas eles são totalmente diferentes um do outro. Totalmente diferentes. Os dois são diferentes da Flávia, os três são diferentes do Jorge. Não espere que as pessoas sejam iguais. E Jesus sabia que Tomé precisava da presença dele. Ele poder voltar a crer. Jesus sempre estará presente, mesmo que demore. Mas ele vai voltar. Vai te abraçar. Toma aqui, Tomé. Pode pôr a mão no meu dedo, nas minhas mãos. Pode pôr a mão no meu lado. Quarta atitude: aceitar a correção do Senhor sobre nossa vida. Eu acho esse momento a coisa mais importante para Tomé e para nós. Fantástico, 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 fantástico. Do 27 até o 29. Eita, tá difícil de achar aqui. O olho está bem ruim aqui. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar, creia. Aí Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Caiu a ficha. Precisa cair essa ficha. Eu creio que Tomé não falou. Quando eu disse Senhor meu e Deus meu, eu falei num tom brando, mas eu creio que Tomé deve ter gritado: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Porque ele viu. A partir dali ele creu. Aí Jesus chama a atenção dele depois. Aceitar a correção de Jesus. E novamente Jesus volta. O que ele diz novamente? A paz seja com vocês. Jesus queria dar paz no coração de Tomé. Jesus quer dar paz em nosso coração. Jesus quer tirar de nós as nossas dúvidas. Espera. Para Tomé foi uma semana. Para você, de repente, está com mais de um mês. Mas espera, Jesus, ele vai te abraçar novamente. Jesus se dirige a Tomé, o repreende, o adverte sobre a sua incredulidade. Tomé, após reconhecer o seu erro, e aí ele faz essa declaração muito forte, impressionante. Senhor meu e Deus meu. Foi preciso que Jesus voltasse para falar com Tomé. Peça para Jesus voltar para falar contigo nos seus momentos de crise. Peça para Jesus voltar para falar contigo nos seus momentos de dificuldade. De achar que a coisa não está caminhando bem. Peça, clame a Jesus. Ele vai voltar e vai te abraçar. E vai dizer: olha, pode tocar a mão aqui, ó, tá furada. Aí você vai falar: não, nem preciso ver. Agora eu creio. Porque Jesus se preocupa conosco.
Jesus se preocupa comigo e com você. E aí, às vezes, agimos igual a Tomé. A nossa incredulidade está associada à teimosia e à dureza do nosso coração. Creia. Simplesmente creia. Reconhecer o nosso erro em qualquer circunstância é fundamental para fortalecermos e crescermos espiritualmente. Quando Tomé reconheceu que ele errou, o que aconteceu com ele? Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Precisamos reconhecer o nosso erro. Quando estamos em dúvida, em pecado, dizer para Deus, Deus, volta logo. Vem aqui me abraçar. Vem mostrar as suas mãos. Algumas situações adversas usadas por Deus para sermos fortalecidos. Às vezes Deus coloca alguma doença, algum problema financeiro em nossa vida. Mas às vezes Ele quer nos fortalecer. Ele quer nos deixar cada vez mais forte. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus voltar. E todos querem a paz. Quem não quer paz? Eu quero paz. Paz na minha família. Eu quero paz nessa igreja. Eu quero paz com os vizinhos. Eu quero paz. Eu tenho certeza que você também quer paz na sua família, paz na tua igreja, paz com seus vizinhos, paz e paz. E ele por 3 vezes ele diz, a paz seja com vocês, porque ele é o verdadeiro condutor da paz. Ele tirou de Tomé a dúvida que ele tinha. Alguns historiadores dizem que Tomé também morreu, acho que, se não me engano, acho que enforcado, mas eu não li ainda, mas ele morreu pelo Evangelho. Às vezes, a verdadeira paz só encontramos quando estamos juntos. Sozinhos, nós temos muita dificuldade para viver a paz. Nós temos muita dificuldade para viver sozinho essa paz. E essa paz nós só conseguimos viver melhor quando estamos em grupo, em união. Eu acho interessante a maneira do discipulado, é que você é discipulado, você discipula um, esse um discipula o outro, e assim vai sendo. Você trabalha com as pessoas, você não trabalha sozinho. E a nossa fé traz a paz. Precisamos crer. O que Jesus falou? Muitos não viram e creram. E você, Tomé, que viu, caminhou comigo. Você sabia de tudo que ia acontecer comigo? Amados, nós não tivemos a honra de caminharmos lado a lado com Jesus, como teve Tomé. Porém, temos o privilégio de crer através da palavra de Deus. Nós temos o privilégio de ter um corpo que caminha conosco. Eu tenho esse privilégio, você tem. Um corpo que caminha conosco. O privilégio de podermos ter a palavra de Deus. Isso é um privilégio. Porque ela transforma. Ela transforma o nosso coração. Tomé não foi abandonado por Jesus por não ter crido. Pelo contrário, Jesus foi ao encontro de Tomé. Há tempo. Há tempo para pedir a misericórdia de Deus. Há tempo ainda, irmão. Jesus foi ao encontro de Tomé. Assim Jesus faz conosco. Exatamente como ele fez com Tomé. Creia, simplesmente creia.
Às vezes demora, às vezes não. Eu me lembro que lá em Araripina, eu fui lá, quando contei, acho que há uns 15 dias, 20 dias atrás, na rodoviária, e conversando com o rapaz, tal, de repente, ele estava para separar da esposa, como eu acho que você se lembra disso, mas aí Deus me deu o privilégio de poder juntar ele, a esposa, acho que tinha 2 filhos pequenos naquela época, mas também juntar uma família. É isso que Deus quer conosco. Você tem que crer que Deus vai fazer a obra, mas você precisa ir atrás. Imagina se Tomé não tivesse estado novamente na segunda aparição de Jesus para os discípulos, para todos os discípulos. Ele ia perder. Mas, quebrantado, me mostra o quanto Deus é fiel. Tomé foi quebrantado quando ele viu Jesus. Deus meu, Deus meu, Deus meu, quebrantado. Precisamos ser quebrantados. Para sabermos o quanto, como é que diz o hino? O quanto Deus é fiel. Precisamos ser quebrantados. A confiança na verdadeira palavra de Deus é essencial para podermos reconhecer a grandeza de Deus nos pequenos detalhes da nossa vida e assim experimentar a paz que o Senhor quer que tenhamos. Amém?